Um levantamento da Serasa mostrou que mais de 9 milhões de empresas estão inadimplentes no Brasil. As dívidas registradas até o mês de junho somam 232 bilhões de reais. O assunto é destaque no site da CNN. Esse valor representa uma alta de mais de 16% sobre o mesmo período do ano passado e é recorde da série histórica que começou em 2016. Segundo a pesquisa, a maioria dessas empresas está em São Paulo. Para a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdel Malak, esse cenário de alta das dívidas atrasadas reflete as condições financeiras restritivas das companhias, que seguem pressionadas pela alta taxa de juros de 14% ao ano. Quem também enfrenta esse cenário é o Grupo Casas Bahia, que entrou com um pedido de recuperação judicial. A solicitação já foi aprovada pelo Conselho e também inclui outras empresas ligadas ao grupo. Segundo nota, a decisão foi tomada por causa da piora das condições financeiras da empresa. O grupo registrou um prejuízo de 10 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, um valor 18 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A Casas Bahia destacou que foi impactada por um ambiente macroeconômico desafiador, marcado por patamares elevados de taxa de juros, restrição de crédito e aumento no custo financeiro. Para entender melhor o que levou a Casas Bahia ao pedido de recuperação judicial, já está aqui no nosso estúdio a editora e analista de economia Lucinda Pinto. Lucinda, boa noite. Esse pedido de recuperação judicial de alguma forma pegou o mercado de surpresa ou já se imaginava o que estava acontecendo, Lucinda? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Não foi exatamente uma surpresa, porque as Casas Bahia vêm arrastando uma crise já há anos. Não é de agora que a empresa vem enfrentando problemas, dificuldades. E, na verdade, a gente pode até dizer que não são os juros os responsáveis pela crise, mas talvez tenham sido a situação que impediu a empresa de sair, de encontrar ali uma solução. Se a gente lembrar, Márcio, a empresa iniciou um processo de reestruturação em 2023. Foi quando assumiu o atual CEO, Renato Franklin. Inclusive, ele trouxe de volta o nome Casas Bahia, porque a empresa tinha mudado de nome, tinha virado primeiro Via Varejo, depois só Via, que foi um período em que a Casas Bahia tentou se consolidar como um player importante ali no e-commerce para competir na época Americana, Submarino. Tinha uma série de empresas que estavam tentando se colocar, se consolidar como empresas do comércio eletrônico. A Casas Bahia fez esse movimento também. E em 2023, quando já estava enfrentando ali uma situação de endividamento alto, queda de vendas, margens muito apertadas, o que é uma característica do varejo, desse varejo especificamente, a empresa iniciou um processo de reestruturação, chegou a, em 2023, fazer uma recuperação extrajudicial, na verdade foi em 2024, uma recuperação extrajudicial para tentar alongar uma dívida na época de pouco mais de 4 bilhões de reais. E ela vinha demonstrando bons resultados operacionais, uma melhora num processo de enxugamento de custos, redução de número de lojas, mas o que aconteceu é que uma empresa, uma varejista como a Casas Bahia, precisa de liquidez, porque ela vende a crédito, ela tem um prazo curto para pagar seus fornecedores e aí há uma espécie de descasamento. E aí esse crédito secou, porque a gente também está vivendo um momento em que os bancos, aqueles que oferecem esse crédito, estão muito mais seletivos. A gente vem falando muito a esse respeito. E as Casas Bahia, especificamente, ainda tem uma situação que é o seguinte: o público, o comprador da Casas Bahia, em geral, é aquele consumidor de classe C e D, que é justamente o mais impactado por esse ambiente aí de inadimplência alta. É esse consumidor que está tendo dificuldade de pagar suas dívidas. Então, é uma situação desafiadora. A gente preparou aqui uma tela para mostrar a fotografia de momento, então, da companhia. Como é que por que finalmente a empresa precisou recorrer à recuperação judicial? Ela, como você já mencionou, registrou um prejuízo líquido de 10 bilhões de reais. Só que aqui está computado também o que a gente chama de enxugamento do tamanho da empresa. A empresa ela precisou fechar lojas, ela se tornou menor e isso acabou gerando esse impacto maior nesse prejuízo líquido. Quando a gente olha o prejuízo ajustado, que é o que efetivamente reflete o resultado da companhia sem esses efeitos extraordinários, também foi um prejuízo alto de quase 1 bilhão de reais.
A receita líquida das Casas Bahia no trimestre ficou em quase 7 bilhões de reais, um crescimento pequeno de 1,6%, mas olha aqui, a gente vinha observando uma recuperação de alguma forma. No entanto, o EBITDA, que é o lucro operacional, aquele que é da operação mesmo, excluindo questões financeiras que de alguma forma alteram, né, o resultado, esse caiu 9,4% na comparação anual. Muita coisa, né? É muita coisa. Então, é bom a gente lembrar que recuperação judicial, no fim das contas, é um mecanismo que permite que a empresa continue operando e renegocie com os seus credores. Então, a empresa ela não faliu, ela continua operando, as suas vendas continuam normalmente, mas ela ganha fôlego para poder renegociar com as pessoas a quem ela deve. E esse total da dívida, como a gente já mencionou, é de 17 bilhões de reais. Os passivos inclui aqui dívida bancária, mas também eventuais dívidas trabalhistas, outros tipos de passivos que a companhia tenha. Muito obrigado, Lucinda Pinto, que volta nessa edição do CNN Prime Time. A gente continua nesse assunto da grave situação da Casas Bahia e eu converso com a professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, Vera Bermudo. Professora, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Como acabou de dizer a Lucinda, professora, uma dívida de 17 bilhões de reais. Pergunto se isso é pagável. Como é que a recuperação judicial pode ajudar a Casas Bahia a ultrapassar esse enorme desafio? Professora, boa noite. Boa noite, queridos. Muito obrigada pelo convite. A pergunta é muito pertinente. E, basicamente, esse pedido de recuperação judicial feito pelas Casas Bahia, ele vai encontrar sucesso se as Casas Bahia conseguirem êxito no seu reperfilamento da dívida, algo que já foi feito, a Lucinda bem explicou, com o pedido de recuperação extrajudicial que foi feito lá em 2024. Então, se ela conseguir mais uma vez um novo reperfilamento e se ela tomar as medidas, estruturais que ela precisa para que ela consiga sanitizar a companhia, algo que ela não fez em boa medida lá em 2024. Então, por exemplo, o fechamento de lojas, que é muito triste, a gente vê quase 300 lojas sendo fechadas, aproximadamente 3 mil pessoas sendo demitidas. Sim. Isso tudo é muito triste. Porém, dado o cenário que se encontra as Casas Bahia, isso era algo já esperado há 2 anos atrás, quando da recuperação extrajudicial e que não foi feito. Então, como essa sanitização não foi feita lá atrás, a situação só se agravou. A ponto de chegar hoje, a gente tem um problema muito sério com as Casas Bahia, que é um grave descolamento no capital circulante líquido dela. Quer dizer que os ativos que ela tem são menores que o passivo, os ativos circulantes que ela tem são menores do que o passivo circulante que ela tem. Se ela vendesse tudo aquilo que ela tem de curto prazo, de bens, de direitos que ela tem no curto prazo, ela não conseguiria pagar as dívidas de curto prazo. E por que isso acontece? Justamente porque lá em 2024, quando ela se encontrou ali em problemas semelhantes, ela fez um reperfilamento da dívida. As dívidas foram alongadas, foram para um longo prazo, para que ela tivesse justamente tempo de se reorganizar, de se reestruturar. Agora, não feito isso, o que acontece agora é que as dívidas viram para o curto prazo. Desculpa, eu quase cortei a senhora, professora. Agora, enquanto está na recuperação judicial, tentando se salvar, a empresa continua aberta. E, porventura, consumidores que tenham pago, mas não receberam os produtos. Os funcionários que a senhora tão bem falou, infelizmente, que foram demitidos. 3 mil pessoas, fornecedores. Quem é que tem prioridade nesse caso? Olha, as prioridades para recebimento, né, dos haveres, eles vão acontecer na forma da lei. Então, o último é o acionista, né? Mas as prioridades, você tem dívidas que são relacionadas a dívidas trabalhistas, impostos, fornecedores, tem todo um regramento legal para que esse pagamento seja feito e, por último, o acionista. E, professora, rapidamente, o nosso tempo está quase acabando, mas como é que a gente chegou a esse ponto? É realmente a combinação de juro alto e novas modalidades de comércio? O que mais pode estar por trás de tanto problema nessa que já foi uma das principais varejistas do Brasil? Olha, explicando em um fôlego, tá, Márcia, até pela questão de tempo, os juros altos, eles não ajudam o varejo, isso é fato.
Porém, as empresas têm que se conscientizar que num ambiente de juros altos também, a gente tem que ter muita parcimônia para se endividar, entrar num plano expansionista e quando abrirmos loja, ela tem que ser um processo muito assertivo. Agora, eficiência operacional, ou seja, gastar menos do que se arrecada, né? Isso é um mantra nas nossas famílias e nas empresas, tem que estar vivo, porque senão realmente o caixa da empresa não aguenta. Então foi um somatório de elementos que levaram as Casas Bahia até esse momento, infelizmente. Eu conversei com Vera Bermudo, ela é professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, que a gente tenha boas notícias mais para frente em respeito a Casas Bahia. Como a senhora bem disse, por causa das pessoas principalmente, a gente tem que olhar para isso. Boa noite. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada e boa noite.